How are you today? I hope you're doing well. Então, bem-vindos. Espero que vocês estejam bem. How are you today? Como que você tá? Fala, share with me. Share your feelings. Fala de verdade, compartilha seu sentimento. Espero que você esteja falando para a tela, me vendo, lindo, maravilhosa. But let's go. In today's class, it's for 9th graders, so hello, nono ano, essa aula para vocês. My name is Miss Duda, and I'm going to be your English teacher today. Meu nome é Miss Duda, e eu vou ser sua professora de inglês hoje, ok? In today's class is about passive voice, but it's the second part of passive voice. A aula de hoje é sobre voz passiva, mas é a segunda parte. Vocês assistiram na primeira parte, onde eu expliquei o que é passive voice, eu expliquei as diferentes formas de encontrar o passive voice. A gente vai dar uma retomada aqui e no finalzinho da aula eu quero dar uma lida num texto para mostrar para vocês como que essa voz passiva, essa forma de representação dos verbos, ela está presente em diversos momentos. So the active and passive voices in the verb tenses. The tenses are present simple, past simple, present perfect, future simple, infinitive and modals. Então, aqui eu tenho para vocês, mais uma vez, a voz ativa e a voz passiva e os tempos verbais, beleza? Os tempos verbais estão aqui, então, simple present, o passado simples, o presente perfeito, o futuro simples, os infinitivos e os modais, ok? The active voice, a voz passiva, foca em quem faz a ação, ok? And the passive voice focus on the action and focus also in the person or the thing that suffers the action. Então, na voz passiva, a gente foca na ação e em quem sofreu a ação, ok? Então, for example, reporters write news reports. Os repórteres escrevem notícias. News reports are written by reports. Notícias são escritas por repórteres, ok? The second one, the company hired new workers last year. New workers were hired by the company last year. Como que a gente observa e como que a gente relembra isso? So, in here we are going to see the present perfect passive. Então, aqui a gente vai ver mais uma vez, a voz passiva, the passive voice in the present perfect. A gente vai ver a voz passiva no presente perfeito. Auxiliary verb, have, has, aquela fórmula que é muito importante para você praticar na hora de escrever uma frase. Ou também para você identificar num texto. Auxiliary verb, have, has, been, o been que é exatamente o PP do verbo, né? É o past participle do verbo. E o past participle of the main verb, beleza? Então, he has been hurt. Por quê? O verbo to be, na forma do present perfect, ele já é assim, e o past participle do verbo principal também são colocados na frase. Forma negativa. Haven't they been asked to the wedding? É importante relembrar que presente perfeito tem o verbo auxiliar. Não pode esquecer, ok? Continuando. This one is the passive voice in the simple future. Esse daqui é a voz passiva no futuro simples. Verb will plus be, o verbo will mais o verbo to be, mais o past participle, que é o PP, of the main verb. The letters will be delivered, ok? Não pode esquecer, will be delivered. Você precisa focar no verbo principal, você precisa focar nos verbos que estão acompanhando essa ideia do tempo verbal. A gente viu aqui no presente perfeito o verbo to be no presente perfeito, agora a gente está vendo o verbo to be no futuro, ok? Forma negativa. I don't think I will ever be paid. A gente tem, uma outra forma de ver também. A forma negativa seria will not, ok? Modals passive. A fórmula que a gente tem. Modal verb plus be plus the past participle of the main verb. A gente tem aqui a forma com os modais na voz passiva,
que a gente precisa colocar o verbo modal, o verbo to be, mais o past participle do verbo principal. Então, por exemplo, reservations can be accepted up 24 hours before arrival. Mais um exemplo. The house could be cleaned. Ok? And the last one, e a última, infinitive passive, a forma passiva do infinitivo. To be. Lembra que esse to, ele é característica do infinitivo. A gente já aprendeu isso bastante. To be plus the past participle of the main verb. The example is, the carpet needs to be washed. Então, o exemplo é esse aqui. And a forma da voz passiva desse aqui é interessante que aqui a gente consegue observar. Someone needs to wash the carpet. Alguém precisa lavar o carpete ou o tapete. E aí a forma na voz passiva é the carpet needs to be washed. Lavado por quem? Nós não sabemos. Exatamente isso. Quando o sujeito, quem faz a ação, não é importante, ok? Então, só relembrar, aqui nesse slide a gente vê a voz passiva e a voz ativa comparados. The last thing that I want to show you is a text. A última coisa que eu quero mostrar para vocês é um texto. Então, basicamente, o que eu fiz no começo da aula foi retomar a ideia da voz passiva. If you didn't understand this one, you can go back to the first video. Se você não entendeu, você pode voltar à primeira parte da voz passiva, onde eu fui mais profundamente em cada parte, principalmente nos tempos verbais. Mas aqui a gente vai ver a text about the Titanic, um texto sobre o Titanic. E é interessante você ver a presença da voz passiva, ok? Você vai ver que não é focado na ação, não é focado no sujeito, quem fez, o sujeito ele não é importante e o foco, na verdade, é quem sofreu essa ação. So, the Titanic was built in 1912. It was designed in a new way and it was thought to be unsinkable. Because of this, it wasn't given enough lifeboats for the passengers and crew. The hull was damaged by a collision with a huge iceberg and it sank very fast. A total of 1,513 people were drowned that day. Because of this disaster, a lot of magazines were printed in many languages. New international safety laws were passed and ice patrol was established. In 1985, the wreck was located on the sea and the ship was explored. Several successful films have been made about it. Então é um texto sobre o Titanic. Na verdade, ele foca no Titanic e é interessante você ver que the Titanic was built in. Então ele foi construído por quem? Não interessa quem construiu o Titanic. Interessa que a ação foi feita, que foi construir, e que essa coisa foi construída. Quem? O Titanic. Eu quero que em casa vocês releiam esse texto com mais calma, mas que vocês mesmos consigam identificar a passive voice aqui, ok? Então essa fica como uma atividade para vocês fazerem. I hope you could understand the class. Eu espero que vocês tenham conseguido entender a aula de hoje. And I hope you're doing well, ok? Bye bye, see you.